estando presentes os auditores e conselheiros substitutos Jaime Lichinsky, Ives Linhares e Cláudio Canha, e o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal, designado para a sessão, Gabriel Leger, declaro aberta, às 14 horas, horário regimental, a 21ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Ausente o conselheiro Duval Amaral por motivo de férias, ficando convocados os conselheiros substitutos Jaime Lichinsky e Ives Linhares para a composição do quórum. Submeto à apreciação do colegiado para aprovação a ata número 20 da sessão ordinária do dia 11 de junho de 2013. Está em discussão. Homologada. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do regime interno e para inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do regimento interno. Conselheiro substituto Ives Linhares. Senhor presidente, para comunicar sobre estamentos, ao todo são 24, 15 são processos de atos de inativação, que o sobrestamento é motivado pela revisão do acordo 163808. 2 dizem também atos de inativação, a discussão acerca da constitucionalidade do decreto 7774 de 2010. E ainda um processo referente a um ato de inativação, que dependendo da decisão da admissão de processo, da admissão do servidor, e outro ato de inativação em que se discute a inconstitucionalidade da Lei Municipal 26411 de Sarandi, e por último, 5 processos referentes a admissões de pessoal de concursos estaduais em que estão pendentes admissões anteriores. Muito obrigado. Continua a livre a palavra. Conselheiro substituto Cláudio Canha. Para comunicar que deferiu o sobrestamento dos atos de inativação 3762-2111 e 278491/12, em função do incidente de inconstitucionalidade 320145/13, e ainda para comunicar que deferiu o sobrestamento de 47 atos de inativação em função da revisão do acordo 1638/2008, relação que seguiu a Secretaria da Câmara. Feitas comunicações, continuaria a palavra. Comunico também o sobrestamento do protocolo 426/682/2008 na Diretoria de Controle de Atos Pessoal, em função de que a aposentadoria ainda pende a admissão com esclarecimentos solicitados pela DICAP e ainda não efetuados pela municipalidade. Anuncio também a devolução da pauta do Conselho Substituto Cláudio Canha do protocolo 942/31/2013. Passo a relatar os processos da minha pauta, iniciando por prestação de contas municipal 218.318.07, consórcio intermunicipal de saneamento ambiental do Paraná, SISMAI, interessado Clóvis Pérez e Mário Luiz Lanziani, Diretoria de Contas Municipais, e o Ministério Público de Contas, manifesto pela irregularidade. Essa também é a proposta de voto pela irregularidade e, basicamente, de todas as questões levantadas pela Diretoria de Contas Municipais no primeiro exame, apenas foram sanadas a questão das divergências contábeis. As demais são irregularidades formais, mas são documentos essenciais para a análise da prestação de contas. A primeira delas, que entendo que é mais relevante, foi solicitado a programação anual e plurianual do consórcio, e a defesa se restringiu à argumentação de que não estariam sujeitas a LDO e PPA. Todavia, nós temos a Lei Complementar do Paranaense 8298, que determina a existência do PLACIC, na verdade é o Plano de Aplicação Conjunta dos municípios consorciados, que também não foram apresentados. Também a cópia do Plano de Aplicação Anual e anexo foi apenas o plano e sem os anexos. E também cópias de atas da reunião do Conselho Diretor, Conselho Curador e Conselho Fiscal. Em relação ao exercício, que foram juntados, foram outras reuniões do Conselho Diretor sobre matérias do exercício, mas não as reuniões do exercício. Por isso, concordo com a instrução pela irregularidade das contas. Está em discussão o relatório e proposta de voto. Está aprovado. Tem o ato de inativação 422.8203, município de Moarama, interessado
Carlos Henrique Atrota e o Fundo de Previdência Municipal de Umuarama. Esse processo já houve a negativa de registro, todavia, a interessada obteve êxito em sede judicial do registro do ato. Diretoria de Controle de Aço Pessoal manifesta pela legalidade, o Ministério Público pelo encerramento com instalação de tomada de contas. A proposta de voto é pela legalidade, apesar de não ter sido parte no processo, mas não tem como se negar que o ato, né, administrativo em registro sobreveio em função de uma medida judicial. Também afasto o pedido de instalação de tomada de conta extraordinária, na medida em que nós temos um relatório de diretoria do município de Umuarama que já foi aprovado, já foram lançadas algumas considerações e afastada a responsabilidade dos gestores. Então, a proposta pela legalidade e registro. Está em discussão? Aprovado. Tem a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Japurá, 161.857/2013. Interessado Gerson dos Santos e Luiz Carlos Frigo. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade, e a proposta de voto é que o julgamento das contas do exercício 2012 se dê pela regularidade. Está em discussão? Aprovado. Apenas eu deixei de comentar no primeiro processo, no prestação de contas do consórcio 218.318.07, que propõe também a aplicação de multa por 3 vezes a senhor Mário Luiz Lanziani pela falta de anexação dos documentos. Está em discussão? Aprovado. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro substituto Jaime Lichinski. Senhor presidente, demais membros desta Câmara, é o protocolado 137988004, são contas do Legislativo de Apucarana, exercício de 2003. Interessado Satio Caiucaua e outros. Essas contas já haviam sido julgadas e foram julgados pela irregularidade, e no recurso de revista o acórdão foi parcialmente anulado na parte específica extrapolação da remuneração dos vereadores. Determinou-se então que fosse reaberto novo contraditório a todos os envolvidos a partir da instrução tal. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público entenderam que não houve extrapolação, como entendeu o primeiro julgamento, vez que a Câmara concedeu o reajuste acumulado em março de 2003 referente aos índices aprovados nos exercícios de 2001 e 2002, 10% mais 11,11%. E não, reajustes aprovados naquela época, porém não concedidos efetivamente. Pelo que tanto a DCM como o Ministério Público entenderam que não houve extrapolação. Assim, acompanhando o parecer do Ministério Público e a instrução da DCM, proponho que seja considerado regular o item referente à extrapolação da remuneração dos agentes políticos, com a consequente exclusão do dever de ressarcimento, mantendo-se integralmente os demais termos do acórdão 48906 da segunda Câmara, que julgou irregulares as contas prestadas pelo Legislativo de Apucarana, relativo ao exercício de 2003. É a proposta, senhor. Está em discussão? Aprovado. Era o que constava da pauta e agradeço. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Ives Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com a prestação de contas municipal, número 129 a 14209, são as contas do Poder Executivo de São João do Triunfo,
exercício 2008, responsabilidade do senhor Luiz de Lima. Inicialmente, a DCM apontou diversas irregularidades nessas contas, que foram objeto de sucessivas manifestações da defesa. Ao final, a DCM converteu diversos itens em ressalva, mas manteve, entretanto, a irregularidade em virtude da contratação de uma rádio sem licitação pelo município. O Ministério Público corrobora a instrução também pela irregularidade das contas. Na verdade, senhor presidente, o que aconteceu foi o seguinte: houve uma situação bastante não muito comum de acontecer, que uma reclamação na ouvidoria acabou compondo o escopo das contas desse município. Na verdade, houve uma comunicação de irregularidade referente à contratação de uma rádio local sem licitação pelo prefeito à época, e o senhor Luiz de Lima. E, na verdade, essa contratação foi no valor de R$15 mil, não houve licitação e houve, inclusive, a recomendação do Ministério Público Estadual, segundo a própria comunicação de irregularidade, de que o prefeito cessasse de utilizar essa rádio para a divulgação de seus atos, uma vez que, no entender do Ministério Público daquela comarca, haveria a promoção pessoal. Foi aberta a oportunidade de contraditório. O prefeito se defende dizendo que a utilização da rádio era necessária para a divulgação das ações locais e juntou aos autos um parecer jurídico que entendia possível a dispensa de licitação pelo fato de não existir rádios na comunidade. Observando, entretanto, senhor presidente, as orientações desta Corte, mais especificamente o Acórdão 174107, em sede de consulta, e o Acórdão 113906, do qual resultou o pré-julgado número 2, estão claras as seguintes orientações. Em primeiro lugar, é absolutamente imprescindível o processo licitatório nessa seleção desse veículo de comunicação. Inclusive, o Acórdão 174107, que foi o relator, o Dr. Hermas Brandão, ele menciona, inclusive, que mesmo na hipótese de haver apenas uma rádio, deve ser aberta a licitação, uma vez que rádios de outros municípios poderiam fornecer esse serviço. E ainda, ambos os acórdãos são bastante categóricos ao reafirmar a impossibilidade de promoção pessoal, tal qual como é imposto pelo artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Então, nesse caso aqui, ainda nessa comunicação, houve a indicação que haveria 3 outras rádios no município. Então, eu vejo aqui que houve a ausência de licitação, de procedimento licitatório, e, além disso, o mau uso dessa rádio pela notícia que se trouxe aos autos através dessa comunicação de irregularidade, que seria justamente a sua utilização pela promoção pessoal. É verdade, senhor presidente, que o valor envolvido de R$15 mil não comprometeu, evidentemente, a saúde, as finanças do município, mas me parece que esse é um ato que eu reputo como grave, do prefeito realmente ter contratado uma rádio e, pela notícia que se tem na comunicação de regularidade, em relação à qual, eu repito, foi oferecida a oportunidade de contraditório, não foi devidamente comprovada a falsidade dessa notícia. Então, ainda foram apontadas, senhor presidente, diversas ressalvas referentes a recolhimentos do INSS, questões orçamentárias, enfim, que eu acompanho, por brevidade, a instrução do processo, efetivamente pela conversão em ressalva, mas eu entendo que esse fato aqui realmente pode ensejar a desaprovação das contas, a recomendação de desaprovação, como apontado pela DCM e pelo Ministério Público. Eu proponho ainda a devolução desse valor pelo prefeito, uma vez que não houve a comprovação da finalidade pública. Me parece que é uma questão até de coerência com a irregularidade das contas. A imputação da multa de 30% equivalente ao dano, à proporcionalidade do dano, e a multa ainda do artigo 87, inciso 4D,
pela não utilização do processo licitatório. Então, basicamente, é pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, indicação de diversas ressalvas e ainda a condenação à devolução do valor acrescido da multa proporcional ao dano de 30%, da multa pela não utilização do procedimento licitatório e encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual para averiguação de possível prática de improbidade administrativa. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente, indagado o relator se a promoção pessoal ficou efetivamente comprovada. Não, o que houve, na verdade, foi a notícia na reclamação junto à ouvidoria, foi levada a termo, em que consta claramente que teria havido a recomendação do promotor de que fosse cessado o uso dessa rádio. Na sua defesa, o prefeito, ele alega que utilizava para divulgação de licitações, de editais, enfim, mas no meu entendimento não houve nenhuma comprovação daquela notícia da reclamação da ouvidoria seria inverídica. Então, esse é o motivo que eu mantive, então, um dos motivos, né, que eu mantive a irregularidade. Senhor presidente, me parece muito grave desaprovar as contas por esse único motivo, considerando o valor, inclusive, que poderia até justificar eventualmente dispensa de licitação, e considerando que não se comprovou efetivamente nem uma coisa nem outra, nem que era promoção pessoal, nem que era usado para divulgar atos de interesse público. Provavelmente tem ocorrido as duas coisas, tanto uma como a outra. Então, senhor presidente, eu tenho dificuldade em desaprovar a totalidade das contas. Eu acho que só esse fato não pode contaminar todas as contas. E acho desarrazoado uma desaprovação só por esse motivo. Então, eu proporia a conversão em ressalva desse item. É a proposta. Continua em discussão. Senhor presidente, na verdade, até eu já, sabendo do retorno do conselheiro substituto Jaime, até eu já antevia a possibilidade desse voto, até justamente pela vasta experiência do Dr. Jaime nesse meio, né, jornalístico, enfim, e eu até não discuto a possibilidade de que tenha havido o uso regular, só que isso não foi comprovado. E me parece, senhor presidente, que essas questões ligadas à comunicação, à publicidade, é um ponto bastante sensível da administração pública. E aqui as notícias foram, no meu modo de entender, bastante claras, bastante expressivas, e na defesa o prefeito, no meu entender, na avaliação das provas que eu fiz, não descaracterizou essas irregularidades, tanto pela falta de justificativa, pela ausência de licitação, o que por si só me parece que já seria uma irregularidade, um direcionamento, eu volto a dizer, num campo bastante sensível da administração pública, como das notícias que vieram aos autos de mau uso, né, desse instrumento como uma eventual prática de promoção pessoal. Então, evidentemente que com todo o mérito do voto divergente do Dr. Jaime, mas eu mantenho a minha proposta pela recomendação de irregularidade com a aplicação das sanções. Eu estou analisando aqui também a instrução da Diretoria de Contas Municipais e estou vendo que aqui é o conjunto da obra, não é apenas o ato individual. Temos até, inclusive, a extrapolação da média dos últimos 3 exercícios, um gasto com publicidade. E me causou estranheza a alegação da defesa que a rádio serviria para divulgar editais, né? Então, acredito que é isso, é edital, né? Então, eu vou acompanhar o voto do relator. Dando continuidade, senhor presidente, eu tenho uma prestação de contas de transferência 295-42108. É uma transferência municipal originária
município de Nova América da Colina, no valor de R$ 232.509, em que houve repasses à Associação de Proteção à Maternidade e Infância, APMI, e a Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio. Na verdade, senhor presidente, essa é uma situação, nós estamos falando de exercício de 2007, é uma situação em relação à qual o tribunal já diversas vezes se deparou, em que, até esse ano, era muito comum os municípios repassarem valores para prestação de serviços da saúde a essas associações. A instrução do processo é bastante extensa, foram averiguados efetivamente a natureza dos serviços prestados, se houve lançamento dessas despesas também para ressarcimento junto ao SUS, a estrutura que se dispunha à época, as justificativas do prefeito. E ao final, o que se colheu foi que realmente a terceirização foi indevida, entretanto, tão logo alertado, o município reconheceu essa impropriedade, deixou de praticar e inclusive organizou o concurso público para a contratação de médicos do Programa Saúde da Família, enfermeiro, dentista, farmacêutico, psicólogo, técnico em enfermagem, agente comunitário e agente de IDEMIAS. Esse concurso, inclusive, já foi registrado aqui por esse tribunal. Ao final, a DAT e o Ministério Público opinam pela regularidade com ressalvas. Esse também é o meu voto, apenas a DAT propõe a aplicação de uma multa pela ausência de apresentação da comprovação do título de utilidade pública dessa associação. Só que numa pesquisa à internet, que a assessoria do meu gabinete fez, foi verificado que existe, sim, ela tem esse título. Então, me parece que essa exigência seria uma formalidade que poderiam, dentro de todo esse contexto, considerando as medidas saneadoras, e que isso aqui se remete ao ano de 2007, em que o tribunal iniciou essa fiscalização, o meu voto, então, acompanha a instrução pela regularidade com ressalva, apenas excluindo a sugestão de multa da unidade técnica. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovado. Eu só faço uma ressalva na minha concordância com o substituto. Na realidade, por se tratar de APMI, o tribunal até certo tempo foi... eu não estou concordando necessariamente com a ilegalidade de terceirização. Isso é cada caso que tem que ser analisado. E até existe já um fato conhecido, até notícias, né, doutor Gabriel, de pessoas que faleceram na fila para ser atendida no mesmo município. Então, cada caso tem que ser um caso em função da necessidade de atuação complementar, né, do poder público. E como também existe o caso contrário. Até o culpado disso foi o doutor Davi, que localizou foi um óbito ou 2 óbitos que tiveram, né? 4 óbitos no município, onde foi feito o repasse para uma entidade privada, e que faz desde 2008, alguma coisa de 2009, que não presta contas ao tribunal. E tem repasse todos esses anos, e mesmo assim tiveram. Então, eu acho que a questão da prestação de serviço à saúde tem que ser analisada caso a caso, inclusive com relação a resultados e o que está sendo ocorrido. Então, é só essa ressalva que a minha concordância se dá, até porque o tribunal recomendava que médico da família por APMI é interposta a pessoa, não é terceirização. Então, feita essa ressalva, está aprovado o voto de Vossa Excelência. Era o que constava, senhor presidente, eu agradeço a atenção. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Inicio pelas prestações de contas municipais da Câmara Municipal de Realeza, exercício 2008, protocolo 11-296709, em que, ao final, restou a informação incorreta dos valores devidos ao INSS, restando contribuição a menor. Durante o contraditório, verificou-se que a impropriedade resultou do setor de contabilidade da Câmara Municipal, que, ao alimentar o sistema, deixou de assinalar o campo valor com desconto à Previdência, fato que culminou no recolhimento a menor. E restou comprovado pela Câmara Municipal que foram efetuados os recolhimentos que haviam faltado, conforme guias da Previdência Social, constante das peças processuais 15 e 17, e a unidade técnica recomenda que o controle interno, junto à área de recursos humanos, incremente a análise das tabelas que geram as informações previdenciárias. Senhor presidente, eu entendo que acompanho os pareceres, que são uniformes, o Ministério Público acompanha a unidade técnica,
pela ressalva, mas não com recomendação, mas sim com determinação para que sejam aprimorados os controles internos da Câmara Municipal a fim de evitar os erros que levaram à impropriedade levantada, trazendo, por ocasião da apresentação das próximas contas anuais, as medidas administrativas tomadas nesse sentido. E é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Antes da discussão, só apenas anuncio que Vossa Excelência compõe o quórum em substituição ao conselheiro substituto Ives Linhares. Está em discussão. Aprovado. Protocolo seguinte, 163260/10, prestação de contas de 2009 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jardim Olinda. Em apertadíssima síntese, senhor presidente, já que a instrução foi bastante longa, no mérito das contas, eu vou acompanhar a unidade técnica pela regularidade plena das contas e não posso deixar de fazer constar que o representante do Ministério Público, nos autos e na sessão também, levantou diversas irregularidades, que são o acúmulo do cargo de prefeito como presidente do serviço autônomo, exercício irregular do cargo de contador, acúmulo de cargos por parte do senhor Wilson Cordeiro, ausência de profissionais qualificados no quadro de pessoal da autarquia e ainda o não exercício pleno da capacidade tributária por parte da autarquia. O representante do Ministério Público opinou pela irregularidade, com foco no 16.3b da Lei Complementar 103 de 2005, e ainda a notificação ao titular do Poder Executivo, determinando a criação e provimento de cargos, indicação no sistema desta Corte do nome do prefeito com determinação como responsável pela direção da autarquia, determinação ao representante do SAMAI para que passe a inserir no SINAM unicamente o nome do diretor daquela autarquia, determinação ao atual gestor para que proceda a adaptação do exercício da função de contador às regras de acordo em sede de consulta desse tribunal, e controle em face do controle interno exercido por servidor sem as qualificações para que seja nomeado corretamente o servidor. Senhor presidente, com a devida vênia, eu entendo que todas essas irregularidades apontadas pelo representante do Ministério Público, em que pese serem impropriedades que caracterizam irregularidades administrativas, nenhuma delas tem caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional, patrimonial, não estando, a meu ver, sujeito à jurisdição do tribunal. Por isso que eu entendi que as contas são plenamente regulares, conforme a instrução da unidade técnica, já visto que essas falhas não maculam a exatidão dos demonstrativos contábeis, financeiros, a legalidade, legitimidade, eficácia e economicidade dos atos de gestão do responsável, nem o atendimento das metas e objetivos. Para mim, o artigo 16, inciso 3º, a linha B, que fala em infração à norma regulamentar, há que ser lido de forma sistemática como norma legal ou regulamentar de caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional ou patrimonial, senão o tribunal estaria extravasando dos limites da sua competência. E, em face disso, senhor presidente, mas considerando que são graves as irregularidades, eu entendo que deva, então, ser enviada representação ao Poder Legislativo Municipal, informando da existência dessas irregularidades, para que, dentro da sua esfera de competência, tome as providências devidas. Então, é pela regularidade com representação à Câmara Municipal. A matéria está em discussão. Essa é uma questão já conhecida, né, a posição do conselheiro Canha. Eu divirjo em relação ao motivo pelo afastamento das irregularidades. Não tenho nada a opor em relação, até concordo com o encaminhamento ao Poder Legislativo, que também exerce o seu controle externo. Mas, nesse caso, pelo conjunto da obra, que eu estava vendo que apareceu o doutor Gabriel, eu vou acompanhar o Ministério Público pela irregularidade, em função de não concordar que não possa ser objeto de exame na respectiva prestação de contas. Então, havendo voto de... Continua a discussão, doutor Gabriel.
Temos um esclarecimento. O posicionamento do Ministério Público pauta-se no disposto no artigo 70 da Constituição Federal, que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. No aspecto operacional e patrimonial, é exatamente o que nós estamos suscitando em nosso parecer, né? Não estamos questionando aspectos meramente contábeis, embora haja também outras situações que nós abordamos no que tange aí alguns descumprimentos de preceitos e de decisões específicas do Tribunal de Contas, né? Um dos aspectos que mais chama a atenção é o fato de responder pela autarquia o próprio prefeito, né? Depois isso, na fase de defesa, veio a se dizer que era apenas por uma questão de registro no cadastro, mas que o gestor da entidade seria, o diretor do SAMAI seria um agente administrativo do próprio SAMAI, ou seja, até mesmo a apresentação desse órgão perante a sociedade e perante o Tribunal de Contas é imprópria. Nós nem sabemos quem é que efetivamente dirige, né? Então, há outras questões suscitadas na linha que eu vim questionando na sessão passada, quanto à capacidade técnica e o atingimento das finalidades pela qual a autarquia foi criada. Nós temos que levar em conta que uma autarquia, quando ela é criada na própria lei, fixam-se atribuições específicas e nós precisamos aferir se essas atribuições estão sendo adequadamente cumpridas. Então, há várias irregularidades formais, né? É evidente que a determinação ao prefeito para que adote algumas providências ela é essencial, mas entendemos aqui, pelo contexto da situação, que seria o caso de irregularidade, especificamente fazendo análise também no aspecto operacional e patrimonial. Vamos ter discussão. Com o senhor relator. Senhor presidente, eu também levo em conta o artigo 70 da Constituição Federal. Agora, é sempre necessário ver qual é o grau da interpretação, o alcance da interpretação. Ora, de uma certa forma, tudo é operacional. De uma certa forma, tudo ofende o patrimônio público. Então, é preciso ver isso dentro do contexto das competências do Tribunal de Contas, que estão no artigo seguinte, o artigo 71. Por ser uma exceção à regra, já que o artigo 70 remete ao controle externo exercido pelo Poder Legislativo e pelo controle interno, e só fazendo referência ao tribunal no artigo seguinte, entendo que deva ser sempre, de acordo com o que eu entendo a melhor hermenêutica, entendido da forma restritiva, sem ampliação na interpretação. Por isso que eu entendo que é, sim, uma irregularidade, mas não uma irregularidade de contas, e por isso estaria fora do âmbito da jurisdição dessa Corte. Havendo voto de divergência, como voto do conselheiro Lichinsky, no voto de Minerva. Eu acompanho a instrução pela irregularidade. Então, por dois... senhor presidente, apenas a instrução é pela regularidade. É o parecer do Ministério Público que é pela irregularidade. Eu acompanho o Ministério Público pela irregularidade. Então, por 2 votos a 1, daí fico designado o relator do acordo. Vocês continuam com a palavra. Eu gostaria que constasse a minha declaração de voto. Sim, com certeza. Isso aqui a doutora Zefran já está colocando aí. Processo seguinte, a Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, em que após o contraditório, a DCM entendeu pela ressalva às contas, haja vista que o responsável pelo controle interno é cargo em comissão. Eu vejo que foram tomadas as medidas para solucionar o problema, ainda que no exercício seguinte, em 2010, e esse fato é que levou a unidade técnica a entender como ressalva as contas. O Ministério Público acompanhou a proposta da unidade técnica e eu entendo, divergindo dos pareceres, que o fato do controle interno não ter sido preenchido por servidor de carreira não é uma irregularidade de contas,
é uma irregularidade, seria passível de representação ao poder competente, mas como nesse caso já foi devidamente regularizado, eu entendo então que as contas estão plenamente regulares, podendo-se então expedir a quitação plena à senhora Ana Miranda. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, 17.1556/10, contas de 2009 do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, em que, após o contraditório, restou como ressalva às contas a abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado. Esse limite expressamente constou da Lei Orçamentária Anual como 20%, foi utilizado 23,62%. A unidade técnica chega a esse valor também considerando um critério em que considera como base de cálculo o orçamento da entidade em si, não levando em conta o orçamento como de uma maneira geral, como está na Lei Orçamentária Anual, e porque se fosse levado em conta o orçamento geral, não haveria extrapolação. O Ministério Público acompanha o entendimento da unidade técnica. Eu, com a devida vênia, vou divergir de ambos, porque o artigo 7º da Lei Federal 4.320 faculta a inclusão na Lei de Orçamento que permita ao Poder Executivo abrir créditos suplementares até determinado limite, porque não pode haver créditos ilimitados. Então, de acordo com o texto da lei, a responsabilidade pela abertura de créditos adicionais é do chefe do Poder Executivo, não havendo razão para ser imputada ressalva as contas do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Em face disso, e entendo também de uma forma sistemática que a Lei 4.320 vê o orçamento como uma peça unitária. Então, se houvesse extrapolação em relação ao limite previsto na própria LOA, deveria ser levado em conta todo o orçamento do município e não do IPUC em si. E por isso, senhor presidente, a proposta que eu trago é pela regularidade com quitação plena ao responsável. Está em discussão. Senhor relator, só a fundamentação de Vossa Excelência é porque compete ao Poder Executivo e não ao diretor, e não a questão à base de cálculo, né? Então, nesse particular, então, eu concordo com Vossa Excelência. Está em discussão. Aprovado. Do município de Alto Piquiri, processo 17.21.29.10, contas de 2009. Eu vou acompanhar os pareceres, que são uniformes pela regularidade com ressalva das contas. Tendo em vista a omissão em conta corrente, que foi sanada no exercício seguinte, e a falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios, que também foi sanada no exercício seguinte, e por isso as duas ressalvas às contas. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. No processo seguinte, o município de Fênix, protocolo 188.270.10, a unidade técnica se manifestou pela regularidade com ressalva das contas, haja visto o déficit financeiro de 1,53%. No decorrer do contraditório, eu solicitei que fosse devidamente demonstrado o descumprimento dos artigos 9º e 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são usados como fundamento para a imposição da impropriedade. E, em nova instrução, considerando os restos a pagar que acabaram sendo cancelados no exercício seguinte, haveria um superávit de 2,15% e não um déficit financeiro deficitário. Mas a unidade técnica entendeu pela manutenção da ressalva, tendo em vista que
que o município não atendeu a ordem cronológica do pagamento referente a restos a pagar. Senhor presidente, apesar dessa falha do município, mesmo com o déficit de 1,53%, se houvesse permanecido, não ficou demonstrado o não cumprimento dos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exigem a contenção da emissão de empenhos e outras medidas. Como isso não ficou demonstrado, eu entendo que não possa ser imputada essa impropriedade às contas, e por isso eu vou entender pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas, e acompanho, com ressalva de opinião, pela aplicação da multa administrativa em função do atraso na entrega da documentação, multa essa do artigo 87 da nossa lei orgânica. Então, parecer prévio pela regularidade e com a multa ressalvada a minha opinião pessoal. A matéria está em discussão. Eu acompanho Vossa Excelência apenas com outro fundamento, pelo percentual, mas com Vossa Excelência só faço a ressalva da minha fundamentação. Está em discussão. Aprovado. Município de Nova Aurora, protocolo 188-38610. Foram apuradas diversas impropriedades em primeiro contraditório, na primeira instrução. Por ocasião do contraditório, 3 impropriedades, que eram ausência de documentos, foram devidamente sanados. E ficaram as ressalvas quanto à abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, existência de saldo de recursos consignados aos servidores em folha de pagamento, deixando-se de efetuar o repasse às entidades privadas credoras, repassando somente no mês de agosto de 2010, falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS, ocorrido somente em junho e agosto de 2010, ausência de pagamento da dívida fundada referente à confissão de dívida com regime próprio de previdência, haja visto equívoco no registro contábil da dívida, e questionário sobre a atuação do Conselho de Saúde Municipal com indicação de irregularidades. No final, a DCM manifesta-se então pela regularidade com ressalvas, sem aplicação de multas, no que é acompanhada pela representante do Ministério Público, a procuradora Juliana Steinheim. Eu vou entender diversamente alguns pontos. Quanto ao questionário sobre a atuação da saúde do Conselho Municipal de Saúde, o assunto ainda está em processo de desenvolvimento, que a abordagem da questão das administrações tomaram conhecimento apenas por ocasião de webconferência realizada em março de 2010. Nós estamos tratando das contas de 2009. A qual indicou aspectos de controle. Essa webconferência ainda demonstrou o potencial de atuação dos conselheiros, mas ainda, a meu ver, não poderiam as deficiências encontradas serem imputadas como impropriedades às contas, mesmo que em sede de ressalva. Isso porque a responsabilização não foi devidamente delineada pela unidade técnica, uma vez que, se as atribuições que são objeto do questionário são do Conselho, então deve responder o titular desse Conselho, na medida em que lhe cabe tomar as decisões. Por isso, eu afasto a ressalva quanto a esse item. Quanto à abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, a DCM apontou na sua instrução que, embora o limite autorizado não esteja claramente definido na LOA, tendo em vista a autorização contida na LDO, excepcionalmente, o percentual de 30% poderia ser acatado e a situação tratada como ressalva na análise da conta. Divirjo desse entendimento porque está claro no artigo 7º da Lei Municipal 129308, Lei Orçamentária Anual, o limite estabelecido para abertura de créditos adicionais suplementares, atendendo ao disposto na Lei 4.320 de 64. Quanto aos demais aspectos ressalvados, entendo que devam ser assim considerados. Quanto à existência de saldo de recursos consignados aos servidores na folha de pagamento,
entendo que possa ser objeto de ressalva, uma vez que não houve dano erário à gestão financeira municipal. Quanto à ausência do pagamento da dívida fundada, referente à confissão da dívida com regime próprio de previdência, o interessado diz que houve engano no preenchimento do sistema SIM-AM. Esse aspecto, então, pode ser ressalvado, já visto não ter havido dano ao erário à gestão financeira municipal. Então, em função de tudo isso, senhor presidente, com vênias por divergidos pareceres antecedentes, entendo que deva ser emitido parecer prévio recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor Pedro Leandro Neto, em função da existência de saldo de recursos na folha de pagamento, cujo repasse só foi efetuado no exercício seguinte, a falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento também só feito em 2010. E ainda a recomendação ao município para regularizar os lançamentos contábeis referentes às obrigações com o regime próprio de previdência social. É a proposta. Está em discussão? Aprovado. Protocolo 2774710, contas de 2009 da Companhia de Desenvolvimento de Ibiporã. A única impropriedade apontada como ressalva foi a ausência no exercício da apropriação da provisão para devedores duvidosos no ativo, nas contas de ativo dessa companhia. A unidade técnica entendeu pela possibilidade de conversão em ressalva, já vista que foi adotada essa provisão nos exercícios posteriores. Eu acompanho, senhor presidente, apenas entendo que também seria inaplicável a multa do 87.4G, posto que, da leitura da Lei Federal 6.404/76, artigo 183 e seguintes, não há um tratamento específico para a provisão de devedores duvidosos, sendo recomendado ou estabelecido como critério de avaliação do ativo a criação de provisões que, aliados às contas de ativo respectivas, proporcionem a adequada aplicação do princípio contábil da prudência. Então, eu acompanho então os pareceres pela ressalva às contas em face da ausência da PDD no exercício, adotada nos exercícios anteriores, sem aplicação de multas. Está em discussão? Aprovado. Contas do município de Imbaú de 2008, processo 13775209. Aqui restou ao final, como ressalva as contas, a abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado. Na LOA estavam autorizados 5% e foram concedidos 5,08% de créditos adicionais. Nesse ponto aqui também, senhor presidente, a unidade técnica faz a avaliação da extrapolação do limite, sem considerar os valores referentes à Câmara Municipal. Eu, conforme já anunciei em voto anterior, pela leitura do artigo 7º da Lei Federal 4.320/64, a meu ver, deve-se ver o agregado, e se fosse visto o agregado, estaria abaixo dos limites de 5%, por isso entendo, divergindo dos pareceres, que as contas são merecedoras de parecer prévio, recomendando a sua plena regularidade. Está em discussão. Bom, esse caso difere daquele anterior, né, conselheiro? Vossa Excelência, no anterior era uma autarquia que tenha seu orçamento próprio e não tinha o poder de encaminhamento dos créditos adicionais e nem de votação, que não é o caso específico nesse. Eu entendo que os percentuais devem ser isolados e não totais. Vossa Excelência está afastando porque se considera o orçamento como um todo. Então, nesse particular, com o devido respeito, eu divirjo e acompanho a instrução pela ressalva. Continua a discussão. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra ou posso pôr em votação? Pode.
Põe a votação. Conselheiro Lichinsky. Então, por 2-1, com ressalva, nós vamos entrar naquele impasse de... Vocês foi só aprovação plena ou com ressalva? Aprovação plena. Então, fico designado relator com a declaração de voto de Vossa Excelência. Processo 14.44.20.07, contas de 2006 da Câmara Municipal de Bom Sucesso. Foram, ao final, apontadas as seguintes ressalvas: divergência entre as baixas de consignação do imposto de renda da Câmara não contabilizadas na Prefeitura, análise da gestão fiscal, atraso de um dia na publicação do relatório semestral, da publicação semestral do relatório de gestão fiscal, inconsistência dos dados do regime geral de previdência social, e a unidade técnica, então, se pronuncia pela regularidade com ressalva, sendo acompanhada pela representante do Ministério Público, a procuradora Kátia Regina Puchaski. Senhor presidente, quanto às duas primeiras ressalvas, divergência do imposto de renda e inconsistência dos dados do RGPS, eu acompanho os pareceres. A jurisprudência do tribunal é copiosa no sentido de considerar esses itens como ressalvas, acrescentando a determinação para que sejam apresentados os documentos demonstrando as medidas administrativas para corrigir esse tipo de falha, por ocasião das próximas contas anuais. Ainda a remuneração dos agentes políticos, o recebimento acima do valor devido. Eu entendo que, conforme consignou a unidade técnica, foram feitas as devoluções de valores, mas ainda ficaram faltando uma totalização de R$ 26,11, em função da correção monetária e os recolhimentos a menor, totalizando esse valor. O regimento interno prevê que pode deixar de ser recolhido valores inferiores correspondente à menor multa prevista na nossa lei orgânica de cento e tantos reais, devidamente autorizada, não sei qual é o valor atual. Com toda certeza esse valor estará sendo inferior àquele previsto no regimento interno, e por isso eu entendo também pela conversão em ressalva do item referente à remuneração dos agentes políticos. Entretanto, afasto a ressalva com multa referente ao atraso de um dia na publicação do relatório de gestão fiscal, tendo visto que se trata daquela multa do artigo 5º da Lei Federal 10.028, 30% dos valores anuais da remuneração dos agentes políticos. Entendo que por um dia de atraso haja um descompasso entre o ilícito e a sanção correspondente. Por isso, em função dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deixo de acolher a aplicação dessa multa. Entretanto, como o pagamento a maior de valores da remuneração dos agentes políticos ofende dispositivos constitucionais, mesmo que devidamente ressarcidos, entendo que deva ser aplicada a multa ao senhor Amaury Pereira da Silva pelo pagamento, mesmo que ressarcido, desses valores. Então, senhor presidente, é pela regularidade com ressalvas, com a aplicação da multa do 87.4G em função de uma delas. Está em discussão? Aprovado. Protocolo 100.307/01, contas de 2000 do município de Cambará, e que engloba o Poder Executivo, responsabilidade do senhor Mohamed Ali Anzé, e o Poder Legislativo, o senhor Sebastião Pereira da Silva. Quanto ao Poder Executivo, foram
encontradas as seguintes irregularidades: ausência de documentos, abertura de crédito especial sem lei específica, ausência de publicidade de atos orçamentários, incorreções na consolidação dos balancetes financeiros mensais, inconsistência na formalização do balanço financeiro, balanço patrimonial, balanço das variações patrimoniais, demonstrativo da dívida fundada, demonstrativo da dívida flutuante, demonstrativo do ativo realizável, demonstrativo das contas sintéticas das contas do ativo permanente, incorreções nos demonstrativos da execução patrimonial. Recebimento acima do valor devido da remuneração de prefeito e vice-prefeita, inconsistências na apresentação da comprovação da receita e dos gastos com educação, relatório quadrimestral inconsistente da despesa total com pessoal, ausência de comprovação de reinvestimento em despesas de capital da receita de alienação de bens, despesa empenhada sem cobertura financeira em resto a pagar da Prefeitura Municipal, ausência de apresentação de informações de lançamento e arrecadação de ICS e TBI, contribuição de melhoria e inconsistência de relatório do IPTU, concessão de reajuste salarial em período eleitoral nos meses de maio e setembro de 2000, concessão de aumentos salariais em índice acima da inflação. Além disso, ficaram as ressalvas quanto à ausência de informações quadrimestrais com gastos e serviços de terceiros e ausência de relatório circunstanciado descrevendo a atuação previdenciária. Quanto à prestação de contas do Poder Legislativo Municipal, foram apuradas as seguintes irregularidades: ausência de documentos, ausência de informações de resto a pagar, inconsistência na apuração das receitas líquidas e despesa total e ausência de remessa do relatório de receita corrente líquida de 99, bem como ausência de informações relativas a gastos com serviços de terceiros. Por parecer prévio do auditor Roberto Macedo Guimarães, foram emitidos o acórdão 3132 de 2001, julgando irregulares as contas do Poder Legislativo, e a resolução também de 2001, que emitiu parecer prévio recomendando a irregularidade das contas. Foram encaminhados informações pelo senhor Marcos Roberto Oliveira, referente titulado Poder Legislativo, e também pelo ex-prefeito senhor Mohamed Alianzé, que foram ambos recebidos como recursos de revista. E em acórdão 1217 de 2006 do Tribunal Pleno, foram anulados o acórdão e a resolução que julgaram irregulares as contas do Executivo e do Legislativo, determinando que fossem notificados os seus responsáveis para o direito constitucional do contraditório e ampla defesa e posterior análise pelos segmentos da Casa. Foram devidas pelo senhor Mohamed Alianzé e pelo senhor Sebastião... Perdão, o senhor Mohamed Alianzé requereu prorrogação de prazo, que foi deferido por despacho do relator, e haja vista que não foi possível fazer a citação postal, foi determinada então a citação por edital do senhor Sebastião Pereira da Silva nos termos legais e regimentais. Também foi solicitada a prorrogação de prazo pelo senhor José Salinhag Neto, prefeito municipal à época desse novo contraditório. Foi feita então nova instrução e parecer da unidade técnica, reiterando as posições que já haviam sido emanadas. Houve um pedido de cópias pelo senhor Mohamed Alianzé. Foi realizada nova citação por edital do senhor Sebastião Pereira da Silva, tendo visto que não constava dos autos de documentação que comprovasse a sua realização. Também foram, nos termos do pré-julgado número 5, foi determinado pelo relator a citação da vice-prefeita, à época, a senhora Inês Paniche Anzé, para que se manifestasse acerca da irregularidade referente à extrapolação de seus subsídios. A agência de Correios, então, devolveu o ofício informando que a responsável havia falecido. Foi determinado, então, a diretoria de contas municipais que oficiasse o juízo da comarca de Cambará para que fosse enviada cópia do atestado de óbito e fosse informado se havia sido aberta a sucessão da senhora
Inês Panichanzé, informando a qualificação completa do inventariante, bem como dos seus sucessores. A juíza de direito da comarca de Cambará informou que até aquele momento não constava existência de processo de inventário ou arrolamento da senhora Inês Panichanzé, motivo pelo qual deixava de enviar cópia de atestado de óbito. Foi então determinado ao diretor de contas municipais que realizasse diligência ao registro cíveis da comarca de Cambará, respectivo município, sendo que o atestado de óbito foi enviado pelo prefeito à época, senhor José Salinhag Neto. Ainda, o escrevente de Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais de Cambará informou que não há assento de óbito de Inês Panichanzé naquele cartório. Foram então oficiados os cartórios distribuidores da capital, que também responderam que não havia nada quanto à senhora Inês Panichanzé, e no decorrer do processo foi também informado o falecimento do senhor Mohamed Ali Anzé. Foi então oficiado o juízo da comarca de Cambará, consultando a possibilidade, nos termos do artigo 989 do CPC, para que fosse determinado o início do inventário de ambos os responsáveis. Veio a informação aos autos de que foram iniciados os inventários, e foi necessário então nova diligência para que fossem informados os representantes legais dos espólios, ou então, se tivesse havido já a partilha, para que se fossem informados os herdeiros. Foi então informado pelo Serviço Notarial e Registro de Protesto que o único herdeiro do casal, senhor José Fabiano Panichanzé, que ficou como inventariante e o único herdeiro de ambos os responsáveis. Foi então determinada sua citação para que apresentasse defesa quanto às irregularidades apontadas dos dois gestores, sendo infrutífera a via postal, foi feita a citação editalícia. Depois de todo esse trâmite, a diretoria de contas municipais, então, haja vista que não houve resposta de nenhum dos responsáveis e nem pelo sucessor deles, manifestou-se pela ratificação pela irregularidade das contas. E no que foi acompanhado pelo representante do Ministério Público, o procurador Flávio de Azambuja Berti. Senhor presidente, quanto ao Poder Legislativo, em que pese ao silêncio do responsável, senhor Sebastião Pereira da Silva, considerando que a sua citação foi feita de forma regular por edital, acolho a conclusão exarada na instrução da unidade técnica, já que remanesceram as inconsistências e restos pagados nas despesas com pessoal. Então, no que tange ao Poder Legislativo, fica então a irregularidade das contas em função desses apontamentos. Quanto ao Poder Executivo, não é possível acolher o opinativo da unidade técnica, posto que já foi modificada por opinião exarada em instrução posterior, em que remanesceram as seguintes irregularidades: recebimento acima do valor devido, inconsistência na despesa total com pessoal, inconsistência no resto pagar e ausência de comprovação de instituição e arrecadação de impostos na cobrança da dívida ativa. Quanto ao senhor Mohamed Ali Anzé, além de regularmente citado, antes de seu falecimento, compareceu diversas vezes aos autos solicitando cópias e prorrogações de prazo, sem que apresentasse a correspondente defesa. A senhora Inês Panichanzé não foi citada antes de seu falecimento, não tendo sido constituído regularmente o processo em função da sua pessoa, o que impede o andamento processual quanto aos fatos que lhe foram imputados. No mérito das contas do Poder Executivo, acompanha as opiniões concorrentes pela irregularidade das contas em função do recebimento ao valor do devido à remuneração do prefeito e do vice-prefeito,
inconsistência na despesa total com o pessoal, inconsistência no resto a pagar e ausência de comprovação de instituição em arrecadação de impostos e cobrança da dívida ativa. No caso do recebimento acima do valor devido à remuneração do prefeito e do vice-prefeito, foi utilizado como fundamento a Lei Municipal 1132 de 99, a qual concede antecipação salarial de 15%, dividida em reajuste de 5% em janeiro, maio e setembro de 2000, aos servidores públicos municipais, sem qualquer remissão expressa aos agentes políticos. Assim, mesmo não sendo possível acolher o argumento da unidade técnica pela aplicação da vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal, como não há fundamento legal para o reajuste concedido aos agentes políticos, remanesce a irregularidade. Caracterizado está o dano erário indevidamente mensurado, posto que incompleto, já que além dos valores apontados de R$ 3.555,52, se referem aos reajustes de maio e setembro, havendo que se incluir no débito ainda o reajuste de 5% concedido em janeiro, já que todos foram concedidos pela mesma lei, que, ao ver do relator, inaplicável, tendo em vista que não há qualquer remissão aos agentes políticos. No que tange a senhora Inês Panichanzé, como não foi devidamente citada, impedindo o andamento processual quanto aos fatos que lhe são imputados, não é possível exigir o correspondente ressarcimento dos valores que recebeu indevidamente. O que não acontece com os valores recebidos pelo senhor Mohamed Alianzé, nos termos do artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, cabendo a restituição ao seu único herdeiro, limitado ao quinhão recebido. Então, senhor presidente, a proposta é por que seja emitido parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do senhor Mohamed Alianzé, por que sejam julgadas irregulares as contas do senhor Sebastião Pereira da Silva, em função das contas do Poder Legislativo. Nos termos do artigo 20, caput, parágrafo 1º da Lei Orgânica, considerar iliquidáveis as contas da senhora Inês Panichanzé, declarando seu arquivamento, e ainda nos termos do artigo 18 da Lei Orgânica, em face do que dispõe a Constituição Federal, condenar o senhor José Fabiano Panichanzé ao recolhimento dos valores recebidos pelo senhor Mohamed Alianzé indevidamente. A proposta. Está em discussão. Doutor Gabriel. A questão aqui se prende à responsabilização por recebimentos a maior por parte do prefeito e do seu vice-prefeito. Ambos já falecidos no decorrer da instrução, mas em momento posterior à decisão que em sede de recurso de revista anulou. Tem uma posição muito clara em relação à responsabilidade, me parece que também é a posição desta Corte quando ela fixou que a responsabilidade é do gestor, exceto se os demais participassem do processo. A decisão dessa Corte se dá em relação ao Poder Legislativo, que determina que expressamente devam ser incluídos no polo passivo os demais agentes políticos, senão a responsabilidade exclusiva do gestor. Não me parece que no âmbito do Poder Executivo seja diferente. Quem é o gestor das contas e quem determina o pagamento é o prefeito, né? Então, o fato de não poder se responsabilizar a vice-prefeita por recebimentos a maior, ainda que ela fosse viva, eu considero que a responsabilização é do prefeito e não da vice-prefeita, né? Porque quem é o gestor das contas, quem determina o pagamento, quem fixa essa alteração de subsídio, não é o vice-prefeito, ele não interfere nesse ato. Portanto, me parece que seria plenamente possível que a responsabilização pelos recebimentos a maior da vice-prefeita também fossem incluídos no âmbito da responsabilização que é fixada ao espólio do prefeito falecido. Continua a discussão. O senhor relator. Senhor presidente, eu entendo que o que ficou decidido em pré-julgado ou uniformização de jurisprudência, acho que é o pré-julgado número 5, né? Vale também para o Poder Executivo, porque, a meu ver, se trata tanto lá quanto cá de agentes políticos. E, se não me engano, salvo engano, o argumento base para promover essa imputação, que até a prolação desse pré-julgado, entendia-se que tudo era
responsabilidade do ordenador de despesas, e a ele caberia o ressarcimento, e ficando o município com o direito de regresso, se não me engano, era assim que o tribunal procedia. E entendeu-se que não, que os agentes políticos são responsáveis também pela elaboração das leis, devendo, então, tendo o dever, então, de saber se o seu estipêndio é legal ou não. Por isso, eu entendo que isso deva ser aplicado tanto ao prefeito quanto ao vice-prefeito, e por isso vou, com as devidas vênias, por não acolher a opinião do representante do Ministério Público, manter a minha proposta. Continue a discussão. Considerando que nesse processo não houve a citação válida da vice-prefeita, eu acompanho a Vossa Excelência. Está aprovado. Senhor presidente, o primeiro processo de consta de transferência voluntária, em última análise, o 300.720/10, eu verifico que há ausência de alguns documentos que não foram objeto de diligência, por isso você solicitar retirada de pauta para que seja efetuada essa diligência. Não havendo posição, retirada de pauta. Processo seguinte, 380202/12, o voto acompanha os pareceres. Pelo encerramento do feito, haja visto que os valores atinentes a essa prestação de contas constam do CIT 2012. Em discussão, aprovado. Os demais processos da minha pauta, senhor presidente, se não houver oposição, eu vou fazer como nas sessões anteriores. Não é nenhuma objeção, conselheiro. É só fazer o registro que o conselheiro compõe o quórum, já que o relato está em bloco, então mesmo no retorno do conselheiro Lichins, você não está vinculado à votação. Eu vou me limitar a enunciar o protocolo e o beneficiário. Atos de inativação 63110, senhor Zenório Valdemiro Medivide. 32499910, Libino Pinto de Almeida Neto. 41239110, Aparecido Bispo dos Santos. 676143, Maria Mitico Iaguiashi Guenta. 69476110, Tereza Dierca. 699410 10 de Nuraboto, Portugal, Nogara. 70419810, Walter Luiz Guerles. 70679410, José Carlos Sabino. 2957.411, Eliette Marques da Silva. 430211, Anderson Curose. 810711, Hilda Siqueira do Carmo. 9688.311, Ivonete de Jesus Ferreira Cardoso Boaron. 15887111, Neuza Rodrigues Barbosa. 18936011, Euclides Pereira da Silva. 19721411, Mário Barros da Rocha. 21818111, Cláudio Aurélio Peixoto. 22682611, Antônio Marcotti. 22780611, Bertoldo Rover. 27929611, Beatriz Marli Scarati. 283455 11, Cirlei Carneiro de Carvalho Daniel. 28457511, Jandira Rutz. 29030311, Irene Henrique Coimbra. 2991311, Eliseu Ribeiro dos Santos. 299165111, José Antônio Camargo. 30766411, Albanor José Ferreira Gomes. 31707411, Inês Poltronieri. 32001611, Georgina Moraes Brito. 33512911, Ana Barbosa de Oliveira. 33821711, Vera Lúcia Rosini Rosa. 35812911, João Batista das Neves. 35817011, Carlos José Luzzi. 36166911, Aldinei José Siqueira. 37578311, Lourdes Padilha de Lorena. 37716611, Hamilton Martins de Oliveira. 37727111, João Félix da Silva. 39085511, Denise Constante da Silva Freitas. 39610111, Paulo de Queiroz Souza. 41497511, Dionísio Maria Moleta Paz.
44461011, João Malchovski Neto. 48779411, Lázaro Maurício Calisto. 55532311, Sudimar Bestinotti de Oliveira. 55787311, Alexandre Lopes Quiref. 55882911, Marcos Aurélio de Araújo. 57202311, Rubens de Oliveira Souza. 57374711, Serlida Aparecida Carneiro. 59919311, Irlândia Carf dos Santos. 611029111, Doraci Trentini da Silva. 61406011, Maria de Lourdes Perioto Gurru. 61407911, Rinaldo José Vieira da Rocha. 61503211, Jair Antônio Pereira. 63456811, Maria Inês Pirolo. 63500911, Lucila de Fátima Pelisson. 67399711, Edneia Buque Batista. 67688011, Romero Barbosa Neto. Sebastião Garbossi Sobrinho, perdão. Sebastião Garbossi Sobrinho. 68438711, Juliano Marcelo Ribeiro. 35381211, Denilson Vieira Novaes. 1574532, Odete Maria Rossi. 16186812, Aparecido Ferreira da Cruz Sobrinho. 19196112, Nobuyoshi Image. 195487111, Luiz Martins de Souza. 43052812, Alzete da Silva Freitas. 43850212, José Francisco Soares. 49928512, Rita Karnarski Reifur. 53557512, Ana Lúcia Araújo. 80946212, Sueli Célia Stadnik. 1280413, Leonete Rita da Cunha Luquezzi. 13113, Lucimara Delfrate Brito. 1435113, Miriam de Bastos Delfrate. E ainda os processos de pensão 633011, Yolanda Camargo Negrini. 20950111, Tereza Isabel Azevedo Alano. 286250111, Ryan Bayer Siviero. 31088611, Dulcimar Alberto Casali. 36697011, Cecília Barbosa Pereira. 37301211, Luiz Carlos de Souza Pinto. 62385011, Jonival Beira da Silva Maria Aparecida da Silva. Regiane Cristina Khrushchevski. 63940311, Hermínia Rossi. 1375312, Ruth Cabral Maes. 20674812, diversos beneficiários. 21076212 também. 942313 também diversos beneficiários. E por último, senhor presidente, o recurso de agravo. Perdão, faltou todos esses processos pela legalidade de registro. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, não, você está... A intempestividade. Apenas é só uma dúvida. O 140.364.12, eu não sei se eles, por distração, eu peço escusas, mas eu não vi se o ilustre relator incluiu na relação. É um caso em que teria havido uma transposição, que é pela negativa de registro. Está em vistas. Perdão, peço escusas. Você continua com a palavra. Processo de recurso de agravo que Vossa Excelência me devolveu hoje. Eu já havia relatado. Trata-se de um recurso de agravo interposto pela representante do Ministério Público e que solicita a concessão de contraditório em função da proposta de aplicação de multa feito pela unidade técnica e
Em função disso, Vossa Excelência pediu vistas. Eu vejo que a senhora, pelo sistema eletrônico, que Vossa Excelência fez um voto vista, então? Sim, a divergência exclusivamente a possibilidade de aplicação de multa no processo de ato sujeito a registro. Não discordo em relação ao relato de Vossa Excelência, mas da proposta do provimento para o contraditório, porque entendo que no processo de legalidade isso cabe sim a aplicação de multa desde que atendido o devido processo legal. Então, o voto visto é nesse sentido. Sim, o meu voto é porque não seja dado provimento, por entender conforme pré-julgado dessa Corte, em relação à súmula vinculante número 3, que entendeu que não haveria contraditório em ampla defesa. Que no caso, por exemplo, do interessado beneficiário, somente compareceria aos autos a partir do recurso. A partir do momento que houvesse uma decisão contrária ao seu interesse. Nesse caso, a multa é para o gestor. O gestor, não é o interessado. Então, diverge sob o aspecto fático do prejulgado. Então, Vossa Excelência está... Eu estou dando provimento para... concedendo o contraditório em sede de ato sujeito a registro. Sim, inclusive, eu aplico multa em algumas situações e eu dou contraditório também para o gestor. Continua em discussão a matéria. Está compondo o quórum o conselheiro substituto Ives, porque eu convoquei Vossa Excelência na ausência temporária do conselheiro Lichinsky e não desconvoquei. Então, aí podemos tirar no paro ímpar, não tem problema, porque o conselheiro Lichinsky já estava presente, se sentia vontade para acompanhar a matéria, conselheiro Ives. Me parece, senhor presidente, que o objetivo daquele prejulgado, que acerca da súmula número 3, foi justamente tratar da obrigatoriedade do chamamento do terceiro interessado ao processo, o que não exclui, no meu entender, a interpretação que eu faço do prejulgado, a possibilidade justamente de concessão de contraditório ao gestor, diante de uma eventual infração, ou enfim, alguma causa de imputação de multa ou de qualquer responsabilidade. Por esse motivo que eu não sei se nós já estamos em votação. Sim, o conselheiro relator manteve o voto, já está em votação. Eu acompanharia a divergência nesse caso. Então, por 2 votos a 1, aí fica o designado relator do acórdão, com a declaração de voto do conselheiro relator. A voto está atendido, obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência e deixa livre a palavra. Convoco para a sessão do dia 25 de junho de 2013, terça-feira, horário regimental, para a realização da 22ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levante-se a sessão.